Estamos no ar. Eu sou o Fernando Simão. Esse é o Conexão Podcast ACEM CDL. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 30 de janeiro, 20 horas, nosso compromisso de conexão cumprido no nosso 21º episódio. Estamos aqui no canal Conexão Podcast ACEM CDL no YouTube e também ao vivo no Facebook da ACEM CDL. Eu peço desde já que você se inscreva nesse canal, que você compartilhe o link deste vídeo com os seus colegas, para que a gente consiga nos conectar com cada vez mais pessoas. E se inscreva, ative as notificações, o conteúdo que a gente produz aqui é muito importante para você. E como vocês sabem, essa ideia, essa iniciativa da ACEM CDL foi feita para apresentar para você temas relevantes, os temas mais importantes para os empresários, para quem quer empreender, para a classe acadêmica, e hoje não vai ser diferente. A gente já vem falando desse tema há algum tempo, preparando vocês para esses 3 episódios desta semana e os que seguirão. Mas antes, como eu já pedi que você se inscrevesse no nosso canal do YouTube, eu também não posso pedir que você deixe os nossos cortes de lado. Então, no TikTok e no Instagram, Conexão Podcast ACEM CDL, você vai encontrar os cortes, não só desse episódio que você vai assistir daqui para frente, mas de todos os outros 20 que nós temos para trás. Então, procure e compartilhe os nossos cortes. E amanhã, a partir do meio-dia, no Spotify, em áudio e vídeo, você encontra este episódio. Todos os caminhos para isso, todos os links das nossas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Não deixe de seguir. E eu não posso também começar esse episódio maravilhoso que a gente vai ter hoje sem falar daqueles que acreditam na nossa iniciativa, que se conectaram com a gente e estão nos apoiando. Primeiro, como vocês já viram aqui, sempre vem fortalecer o nosso episódio, seja com petisco, seja com uma pizza, um dia virar um chopinho. Casarim, pizzaria, choperia e restaurante. Você já conhece o Casarim, a mais tradicional da cidade, já está aqui há muito tempo. E lá você pode ir no restaurante, aproveitar. Levou os filhos, tem o playground lá. Você pode pedir uma pizza, tem o dia do rodízio de pizza e de massas. Comida japonesa. Na hora do almoço você tem o buffet, chopp gelado, uma cerveja gelada, um suco. Tudo que você quiser para se divertir, um momento legal. Tá em casa, não quer sair, delivery do Casarim rapidinho, nós já provamos aqui. Veja lá num episódio que o Casarim mesmo veio entregar, não levou 15 minutos e o nosso pedido já estava aqui. Então o delivery do Casarim é no 3308-3124 ou no WhatsApp no 999015858. Lembrando que o Casarim também tem espaço para eventos. Ele aloca o espaço para evento, fica em cima no restaurante. Tiver interesse, procura o Casarim ou a equipe dele lá no restaurante. Também nos apoiando temos a Cyberinformática. A Cyberinformática abarca tudo que você pensa de informática. Então, você pensa no seu aparelho, você pensa no seu computador, no hardware, eles trabalham com manutenção, venda de peças, tudo que você precisar. E você precisa de um software. Hoje em dia, para facilitar a tua vida, fechamento de ponto. Você para e fecha teu ponto na mão, o teu funcionário vai lá, faz tudo manualmente, você tem que corrigir. Não precisa mais disso. Adequado a todas as regras do Ministério do Trabalho e Emprego, a todas as portarias que regulamentam o controle de jornada, a Cyberinformática disponibiliza software de apuração de ponto com plataforma na nuvem. Então, o teu colaborador acompanha na hora ali as horas que ele está fazendo, você também pode acompanhar, e o fechamento da folha, que levava dias e dias, pode ser feito em poucos minutos. Manutenção de computadores, venda de computadores, todo o suporte especializado em rede interna. Precisa fazer a tua rede? Procura a Cyberinformática. Liga ou chama no WhatsApp no 3308-2066. E também com a gente, não poderia ser diferente, o Supersite Supermercado. Supermercado mais tradicional da cidade. Você encontra ele ali no principal cruzamento da Urapurus com a Avenida Mutum. Oferta todos os dias, localizado no centro. 35 anos de história em Nova Mutum. Veja, Mutum tem 35 anos e o site tem 35 anos. Dispensa muita apresentação, mas é um mercado onde você consegue fazer tudo de uma maneira muito simples. Você quer um atendimento legal, você encontra. Você quer sair rápido, só pegar alguma coisa e sair rápido, ele tem um caixa onde você mesmo passa os produtos e sai dali sem ter
perder tempo sem ter contato com ninguém. Aquele dia que você está meio mal-humorado, faça isso, procure Supersite, principal cruzamento da cidade. E se você quer entrar em contato com eles pelo telefone, fazer um orçamento, um pedido, é o 3308-6407. Beleza? Então, agradecer aos nossos parceiros, pedir a você que assiste o nosso podcast, que acompanha, que dê uma moral para essas empresas que estão colaborando com essa iniciativa. Então, eu peço a vocês que visitem essas empresas. E vamos lá falar sobre reforma tributária. E como eu disse, nessa conexão do nosso 21º episódio, nós vamos falar sobre os impactos setoriais e as perspectivas futuras da reforma tributária. Por quê? Reforma tributária, além dela ter sido feita no meio de uma grande discussão, de ela ter sido feita para um futuro que não é tão breve, mas se a gente olhar por outro lado, ele é breve, são daqui 2 anos os efeitos dela se iniciam, a gente precisa destrinchar todo esse emaranhado. Para que a gente faça isso, nós vamos contar com a ajuda de pessoas que entendem do assunto e ajuda de pessoas como eu que não entendem nada para representar você cheio de dúvidas e a gente tentar sanar essas dúvidas. A tua participação é muito importante e nesses 2 primeiros episódios, como eu falei, é uma série de 3 episódios, esse primeiro episódio hoje, no segundo episódio da semana que vem, no dia 6, você vai ter no link deste vídeo um link para você, na descrição desse vídeo, desculpe, um link para que você faça as tuas perguntas. Então, todas as tuas dúvidas que forem ocorrendo nesse primeiro episódio de hoje, do dia 30, na semana que vem, dia 6, você vai ver um episódio também tratando sobre a reforma tributária e você já vai lançando, surgiu a dúvida, já clica ali e já lança essa dúvida para nós. Que no terceiro episódio, no dia 13 de fevereiro, nós vamos responder a estas perguntas que foram feitas durante esses 2 primeiros episódios e contaremos também com a participação ao vivo de vocês nesse terceiro episódio, que vai ser mais uma devolutiva. Vocês não vão nos dar o feedback do que vocês ouviram nesses 2 primeiros e aí a gente vai fazer uma grande discussão. Para eu não perder muito tempo, nós estamos aqui para tratar desse tema da reforma tributária com uma convidada muito especial. Agradecendo a parceria com a HBB, a professora Juciliane, que está aqui com a gente, que fez essa ponte e proporcionou que a doutora Tânia Gurgel estivesse com a gente aqui. Doutora Tânia, vai estar também na descrição deste vídeo o currículo dela, porque o currículo dela é muito grande, muito extenso. E a melhor forma de a gente apresentar esse currículo, Tânia, é você falar todo o teu conhecimento, tudo que você sabe. E como que você veio parar nesse tema, Tânia Gurgel? Como você se envolveu no tema da reforma tributária? Uma boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela tua atenção conosco. Primeiramente, eu agradeço o convite. É uma honra estar com vocês, uma honra compartilhar temas tributários. Eu sou apaixonada por controladoria e gestão, e nesse país, para você entender uma gestão e controladoria, você tem que entender tributos, que o maior insumo, né? O maior sócio do empresário é o fisco, né? Eu sou contadora, com muito orgulho, há mais de 43 anos, sou economista, sou advogada, né? Sou analista de sistema, então eu estou no mundo SPED, estou no tributo, desde que começou esse compliance eletrônico. Eu amo essa sinergia de dados e essa automatização. Nesses anos eu também leciono, né? Tenho orgulho de ser professora, tanto que as pessoas perguntam, Tânia, como é que eu te chamo, doutora? Eu falo, chama eu de professora, porque é um dom a gente compartilhar o pouco que sabe e procurar aprender para tirar dúvida, né? Um bom professor é aquele que, quando não sabe, fala, peraí, na próxima aula, deixa eu pesquisar, que eu te trago. E esse tema, ele não é novo no Brasil, né? Ele é um tema muito estudado, muito debatido. Ele foi lançado agora até por um esforço do Congresso, que está apoiando o atual presidente, né? Ele tem
número maior de pessoas, tanto na Câmara como no Senado, e conseguiu aprovar. Tanto que o outro governo, assim que entrou, era tanta coisa que tinha que fazer, e foi deixando a reforma tributária para depois. E acabou, como nós vimos, deixando para esse momento. Então, resumindo, eu sou empresária há 25 anos também. Então, como empresária, todos esses aspectos, principalmente serviço, nós, prestadores de serviço, seremos bastante atingidos nessa reforma. O setor de agronegócio também vai ser bastante atingido. Depois nós vamos até explicar o porquê, como você falou, serão 3 episódios, né? Então, eu acho que a gente tem que ir com calma, para as pessoas entenderem. E eu tive a honra de ser homenageada, tanto em Portugal e na França, por causa dos meus conhecimentos tributários, desses temas de compliance eletrônico e tributário. Mas eu acho bonito eu dizer, eu sou uma pessoa de família humilde, eu moro orgulho disso, meu pai era imigrante nordestino, a minha mãe teve que trabalhar, nós também, desde os 14 anos, e se eu conquistei isso porque eu segui o conselho do meu pai e da minha mãe. Na vida pode te tirar tudo, menos o seu conhecimento. E nessa área você tem que ler todo dia. Que maravilha, Tânia. Acho que já serviu para a gente mostrar o quanto de informação a gente vai ter. Junto comigo está, que eu já falei, a professora Juciliane, que a gente carinhosamente chama de Jussi, e ela contava um pouquinho da empolgação que ela tem em te ouvir, Tânia. E aí eu falei assim, é diferente a gente ouvir quem estudou e quem viveu tudo isso. E pela tua experiência que a gente falou, que você passou, e pelo que a gente sabe do mundo tributário, dessa transformação do compliance, que nada mais é do que tudo que o governo faz para tentar cobrar melhor, de maneira mais eficiente, os tributos dele. Você viveu tudo isso. E aí, quando você vive, você tem uma visão um tanto quanto diferente disso daí. Eu só gostaria de pontuar também algo. Essa reforma política ela está saindo de um âmbito político, essa reforma tributária. Ela está saindo do âmbito político e estamos indo para o âmbito técnico, de fato, colocar ela em prática. E é esse viés que nós vamos dar. A questão política já se encerrou, ela já está para trás, e nós vamos falar, para que o nosso público, né, entenda, que a gente vai falar da questão da aplicação prática, a gente explica como que isso surgiu e como a gente acredita que isso vai acontecer lá para frente. E para nos ajudar, Jussi, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Fernando. Boa noite, Rodrigo, Tânia e todos que estão prestigiando aqui o podcast. Realmente, eu sou encantada com a Tânia, e aí depois a gente tem uma amizade muito linda também. Sempre fazemos trocas aí de informações, e é uma pessoa pronta. A Tânia é uma pessoa pronta. Isso que ela falou de dividir o conhecimento dela é dela mesmo, né? O que ela puder fazer isso, que as pessoas possam crescer, ela vai fazer, principalmente por empresário, né? E a gente percebe isso com a nossa parceria de forma constante. Eu acredito muito que hoje o podcast vai ser muito rico de informações. A gente gostaria de realmente destravar todas as informações que muitos ali fora estão com dúvidas, mas que nem foi falado no início pela Tânia, a gente tem que começar o agora. A gente tem 2 anos aí de preparação, nós precisamos fazer essas preparações e não deixar para a última hora. Então, a gente tem que estar aí antecipando qualquer informações. E falando da parte da reforma, é isso mesmo. A reforma já é um estudo desde a década de 90, que aí foi aprimorado recentemente e agora está saindo, né, do papel para ser colocado em prática aí. E vamos discutir. Vem as perguntas. E para me ajudar nessa conversa,
a entender o que a Tânia e a Jussi, que são especialistas, e pontuar a Jussi, para quem não assistiu o outro episódio que a Jussi esteve aqui falando sobre ESG, ela é doutora em Ciências Contábeis e Administração, e ela já deixou bem claro que é a ponte de ligação que Nova Mutum tem com a Tânia. Então, se a Tânia compartilha todo esse conhecimento, a vazão em Nova Mutum é dada pela Jussi. Para me ajudar nas perguntas, para a gente dividir o peso das perguntas da ignorância, né? Tá aqui o meu amigo Rodrigo Rigoni, como co-host. Obrigado, Rigoni. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite, Jussi. Desejar desde já um feliz 2024 para vocês, um bom início de ano e que 2024 a gente tenha bastante progresso aí, com muito conhecimento. E alguns dizem, né, Fernando, que a ignorância é uma benção, mas eu acho que não, né? A gente tem que buscar o conhecimento, né, de forma contínua, principalmente nesse assunto que desperta muitas dúvidas. É um assunto que, principalmente o empresário, ele quer saber, no final das contas, ele quer saber quanto que ele vai pagar, né? E a preocupação dele é, será que eu vou pagar mais impostos depois que a reforma tributária estiver, de fato, implementada? Sem contar outras nuances, né, que o empresário e com certeza todos os envolvidos têm que se preocupar. Um deles é a própria estruturação de como é que vai funcionar isso, a parte sistêmica, que eu acho que também é uma preocupação muito grande do empresário. Mas temos muito assunto pela frente, né, Fernando? Vamos adiante. Vamos adiante. A ignorância é uma bênção, Rodrigo, desde que você saiba que você é ignorante. Você não acha que você não é ignorante. Saber que é ignorante é o primeiro caminho para buscar conhecimento. Tânia, eu vou te passar a palavra com duas perguntas. A primeira, mais ampla de todas, que é o que é reforma, mas como a gente conversava ali um pouco antes, já cabe uma pergunta antes. Quando a gente reforma algo, a gente tenta melhorar. E aí você falou um termo que me chamou a atenção. Eu vou te perguntar o que é essa reforma, o que engloba essa reforma, e já vou emendar, essa reforma é justa ou não é? Ela traz mais justiça ao sistema tributário ou não? Olha, eu vou falar com base nos meus estudos acadêmicos e na minha experiência de vida, né, que é muito importante, igual na pandemia, quando todo mundo entrou em colapso, eu lembrei do plano Collor, quando prendeu todas as empresas, fecharam e ficaram com 50 mil, e falando para os empresários, nós passamos aquele turbulência, podemos passar a pandemia e aqui estamos. A reforma é necessária, não tenho dúvida, a reforma tende-se a simplificar, espero que simplifique, porque o que temos agora é uma autorização para fazer uma junção tributária de alguns tributos, contribuições ou tributos, né? Porque nós temos PIS e COFINS, que é contribuição. IPI é um imposto, né? É um tributo. Então, quando eu falo tributo, eu coloquei tudo na mesma árvore. A Lu teve aula comigo, ela sabe, eu gosto de usar o termo tributo, assim eu não erro. E quando é para simplificar, hoje o que nós temos? Nós temos 27, nós temos um país federativo, com 27 estados e mais de 5 mil municípios, cada um com decreto, e cada estado com seu decreto, cada estado com sua alíquota e a sua forma de cobrar. Hoje eu falava com a Ju, cada um elegeu o que é sua cesta básica. Então, a cesta básica, que é no Mato Grosso, não é igual a São Paulo, varia um ou outro produto. Então, nós precisamos, e o país precisa, que todo mundo converse a mesma linguagem. Agora, está sendo assimilado e julgado uma alíquota que eu entendo que é incompatível neste momento e, se permanecer, vai dar muito problema, embora que já estão falando em reduções de base de cálculo, né? Por exemplo, o setor de serviço não comporta as alíquotas que estão sendo inseridas, tá? Isso é muito sério, porque se eu aumento o tributo, é um efeito cascata, eu repasso no preço.
Embora eu tome o crédito total, no primeiro momento eu pago ao fornecedor esse aumento de valor. E mais, o prazo, entendeu? Por exemplo, nós vamos passar 2024 e 2025 criando normas. Aí começa em 2026 o CBS. O que é o CBS? É a contribuição sobre bens e serviços. Essa contribuição está unindo o PIS, o COFINS e o IPI, tá? Esses três. Então, não vai se falar PIS, COFINS, vai falar CBS. Mas, no Brasil, nós temos não só esses tributos, vou falar em tributos, porque aqui tem imposto e contribuição, quero ser bem acadêmica, mas, quando eu falo em PIS e COFINS, olha, como eu tenho saudade da época da década de 86, 90, que o chefe chegava, Tânia, qual é a alíquota do PIS e COFINS? Eu levantava a mão e falava 0,65 e 3 eu pago daqui 6 meses, que o PIS e COFINS já foi um tributo que eu pagava 6 meses depois. Olha que... Maravilha. E ele foi criado, e é criado, muita gente não sabe disso, parte não, quase tudo que é arrecadado de PIS e COFINS é destinado a cobrir a Previdência Social. Por isso que nós temos que tomar cuidado agora nessa junção. Parte do que vai ser arrecadado nessa nova sigla CBS tem que continuar indo para o destino que tinha o PIS e COFINS. Senão, nós vamos entrar numa falência de alguns benefícios previdenciários, porque as pessoas estão vivendo mais. E aí, nós temos um outro imposto, que aí é imposto, que é o ICMS, que é dos estados, e o ISS, que é dos municípios, chamado IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, aqui é o meu grande gargalo no IBS. Por quê? Nós vamos unificar, olha, eu estou louca para ver essas leis, estou louca para ver tudo isso, porque hoje quem arrecada o ICMS é o Estado. Então, ele pode te dar um regime especial, ele pode favorecer um ou outro conglomerado de empresas. Por exemplo, o agronegócio no Mato Grosso tem uma série de benefícios do Estado para esse setor. Então, quando a gente unifica a nível de Brasil, nós temos que tomar cuidado se a gente vai continuar dando caixa às empresas conseguirem. Eu não posso desligar a chavinha. Mas aí você vai falar, mas Tânia, esta chavinha vai até 2032. Quer dizer, imagine a cabeça do empresário estar no dia a dia com o ICMS deles, as regras que tem, mesmo assim pagando já um IBS, aí você vai falar, mas o governo vai deixar descontar. Mas eu digo, a complexidade, como o Rodrigo falou, de criação de controles de 2 bases de cálculo, de 2 controles, e quanto isso vai impactar no meu produto. Detalhe, pelo texto aprovado, e isso vai impactar um pouco, por exemplo, hoje, locação, depois de uma batalha que começou em 1968, eu tinha 4 anos, demorou quase 50 anos para decidir que locação não tem ISS. Ok? Só 50 anos para ficar sacramentado. E o arrendamento mercantil também. Aí, agora, no IBS, vai ter incidência, porque não está inserido lá. Então, você vê, quem loca máquinas
quem loca galpões, né, vai ter um aumento de custo de pelo menos quanto? Se for na alíquota atual, que o ISS é de 2% a 5%, isso insere novos tributos. Então, eu vejo que é necessário, mas eu vejo também que a população, quando eu falo população, é o povo, porque ele vai pagar na última ponta, mas os empresários se unirem através de suas representação. Por exemplo, CDL, com as associações comerciais, com as federações, mas cada estado tem o seu dossiê. Você entendeu? Eu tenho que favorecer aquele estado para que ele continue produtivo. E um baque muito grande, hoje, talvez as pessoas não saibam, que uma parte do ICMS, o Imposto sobre Mercadoria, é repassado aos municípios. Agora, o IBS não prevê esse repasse. E aí estão se falando de um escalonamento de repasse. E mais, está por enquanto, né? Por que por enquanto? Porque entidades estão já se reunindo, associações, para ir ajudar esse pessoal nessa reforma. Por exemplo, o próprio ICMS. Quem vai arrecadar é a União, e depois repassar. Mas qual é o deleite desse repasse? Por exemplo, eu recebi o IPVA, uma hipótese. Eu recebi o IPVA, já paguei. Então, o Estado já pôs esse dinheiro para o caixa. Agora, nesse modelo, vai lá para a União depois repassar, você entendeu? Só para a gente situar aqui, Tânia, nesses primeiros 2 anos nós teremos a criação dessas leis, serão leis federais, leis estaduais e leis municipais, ou todo o ordenamento vai ser federal? Então, hoje se mudou a Constituição. E na Constituição, na reforma tributária, eles estão direcionando esses detalhes para a União. São leis federais. Uma concentração da legislação federal na tentativa de uniformizar. Aí você tem o CONFAS, né? O Conselho, a Lua também pode debater sobre isso. Então, os estados vão se reunir, nesse ponto. Eles vão ter que participar através dos seus secretários de Estado, e sua equipe econômica e a sua equipe legal, para, em conjunto, os 27 estados, até que os estados eu não acho muito complexo, desculpe, eu não acho muito complexo. Agora, os municípios, que são 5.000, mais 5.500 e pouco, eu acho de uma complexidade você fazer, se bem que nós caminhamos bem. Por exemplo, depois do decreto 406 de 1968, veio a Lei Complementar 116 de 2003, que regulamentou o que poderia ser cobrado de ISS e quais seriam alíquotas mínimas e máximas e qual era a codificação, qual o código de serviço para todos os estados. Então, quando eu falo em 702, eu sei que eu estou falando de construção civil em todos os estados e todos os municípios, ok? Por quê? É construção civil. E nesta lei complementar, eu estou te dando um exemplo para você entender como funciona hoje. Existe um artigo dizendo, olha, se é a construção civil, o tributo, que é o ISS, é recolhido no local da obra. Então, veio uma lei complementar falando como faz. Aí, o município em si criou o quê? Tem redução essa base de cálculo? Eu posso tirar material? Né? Entendeu? São detalhes finos.
Esses detalhes finos que vinham através de decretos, pelo que se tem hoje, será feito agora com esse grupo que está sendo criado para regular essas leis complementares que vão detalhar como vai funcionar e como vai ser a carga tributária, qual o setor beneficiado. Nós vimos agora, né, um grande esforço de entidades, inclusive dos profissionais liberais, né, que é advogados, médicos, dentistas, jornalistas, todas essas profissões regulamentadas, que já foram pleitear, está na Constituição, que esse setor terá uma redução de base de cálculo de 30%. Está na Constituição, está no primeiro. Outros setores conseguiram 60%. Então, já há uma mobilização. Mas eu entendo que você sentar e ouvir todos esses parceiros do projeto é a parte complexa. E aí, quem vai ser o condutor? Porque no meio do processo, se as pessoas não fizerem muito bem feitas nesses 2 próximos anos, principalmente no primeiro semestre do segundo ano, eu estou falando em 2026, né? O que nós vamos ter? Eleições que muda, as pessoas vão estar focadas em se reeleger, entendeu? Não vão estar focadas. Desculpe, eu tive que falar um pouco de política para as pessoas entenderem os macro-regulatórios. Por quê? Nós temos que aproveitar o APIC, todo mundo, tomara que ele não morra, né? Tomara que algumas pessoas... Por quê? São estudiosos, como a Lu mesmo pode confirmar, eles estão debatendo isso há mais de uma década. Isso já foi para fóruns, em universidades, em federações, em associações. Só que se falava, e eu acho bonito, de uma coisa chamada, como a gente vê na Europa, em outros países, no Mercosul, o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Era um tributo com tudo. Aí, Top Gun. Entendeu? Por quê? Porque quando você vai no exterior fazer uma compra, você está ou nos Estados Unidos ou na Europa, você pega uma nota fiscal, você vê quanto que é de produto e quanto é de tributo. Na hora que você está pagando, a parte de produto cai na conta do comerciante, ok? E a parte tributária vai para o governo. É um mundo lindo. Tanto que quando você volta para o país, para o Brasil, você pega aquelas notas fiscais, você vai até a alfândega de lá e você restitui imposto, porque há uma exportação, você está trazendo os produtos para outro país. E aqui, nós não fazemos isso aos nossos turistas, porque nós temos 80 e poucos tipos de cálculo de tributos. Eu tenho que ver se a empresa é onerada, não onerada, se o PIS é monofásico, se o ICMS é diferido. Então, agora não. Daqui a uns anos, podemos até trazer mais turismo para o Brasil, dando para eles de volta o que eles estão levando para fora. Existe isso. Bom, dessa primeira colocação tua, Tânia, me surgiram duas situações. A primeira, quando você falou da representatividade, quando 27 estados existe uma disparidade, mas ainda você consegue. Agora, quando você fala de um município, por exemplo, São Paulo, a estrutura, quem é o secretário de Fazenda de São Paulo e a estrutura que ele tem, e não menosprezando Nova Mutum, que a secretaria já tem até outro nome, porque não se concentra só a arrecadação, e a estrutura que a Terezinha teria aqui para conversar de igual para igual. E aí, quando a gente vai para outros rincões mais pobres,
o secretário que não tem estrutura nenhuma. Então, isso já não adianta muito eles acharem que vai dar certo, na minha visão, porque não dá. Então, aí que você foi brilhante na sua colocação. Eu Muito obrigado. adorei, porque olha só o cenário. Se debateu por 4 anos, né, vamos falar nos últimos 4 anos, essa reforma, esse artigo. Está tudo lindo e maravilhoso. Esse ano, os prefeitos irão mudar. Esse ano é um ano de eleição de prefeito. E quem entrar vai mudar os secretários que aí estão. Entendeu? Então, por isso que eu falo que as empresas, as entidades, elas têm que ser unidas com os empresários, com os acadêmicos. Por isso que eu dei de sugestão a gente criar um fórum mensal ou bimestral que se una empresários, por exemplo, do setor de comércio, de hotelaria, de agronegócio, de prestação de serviço, e converse com quem está lá. E aí vai pautando, vai criando atas e tudo, para quando tiver uma mudança de posição, o outro cara não venha reescrever o que já estava há 4 anos escrito. Entendeu a minha preocupação? Sim. Senão a gente vai ficar dando volta e não vai para lugar nenhum, né? Hoje se tem uma associação brasileira né, municipal, mas eles não abrangem. Olha, a Receita Federal, a Ju pode me corroborar para isso, ela está há mais de 10 anos, ela está falando assim, eu dou o sistema gratuito. Ela está querendo fazer uma nota fiscal de serviço eletrônica. Essa nota fiscal de serviço eletrônica já viria todos os tributos que o empresário... Aí o contador ia apertar um botãozinho, essa nota já cairia na contabilidade, o empresário já entraria no contas a receber, porque hoje nós temos automação para isso, já calcularia os impostos, mas sabe quantos municípios, pela última reunião que eu tive, estão aderindo até agora? Menos de 800 municípios. Caramba. Não representa 20% o governo querendo dar de graça. Toda o know-how, toda a tecnologia. Ninguém mais tem saudade de nota fiscal no papel. Não, pelo amor de Deus. E Tânia, Entendeu? só contribuindo aí com a tua fala, essa questão da parte da reforma também vai ser um impacto também, principalmente para os municípios que não têm uma economia tão forte, porque vai ter que se aderir, principalmente à parte da tecnologia, porque os impostos terão que estar dentro das notas fiscais, principalmente em questão da parte de serviço aí em qualquer área, né, em qualquer atividade. E aí, como você falou, menos de 20% hoje a nível Brasil, os municípios estão se preparando para isso. E a gente fala de 2 anos, e quando a gente perceber, né, aí no estalo já passou. E como que vai estar esses municípios? Não é só município, não, tem estado também que muitos estados não têm uma preparação. Não porque não querem, porque às vezes a logística é longe, a infraestrutura do nosso país... ela é longe ainda em questão de parte de internet, em questão até a própria parte de energia, né? Tem apagões e apagões. Hoje você viveu uma situação aí nesse sentido. E por mais que o nosso país é um país rico em energia solar, ele é incipiente ainda, perto de muitos países que não têm essa graça ainda. E eu vou te falar uma coisa. O ano passado teve um encontro nacional de administradores tributários. Isso é o ENAD, né? ENAD. Isso está disponível na internet, no site do ENAD. Está maravilhoso o debate que foi feito. Porque a gente aprende com a abertura, né? Não esconder o que estão falando. Então, na oportunidade, quem era presidente, né, porque se muda cargo,
era o Carlos Eduardo Xavier. E ele falou que uma das pedras, e uma pedra basilar, é a aprovação de como vai se fatiar essa reforma tributária. Como será, como mesmo vocês falaram. Por exemplo, aqui tem município em São Paulo que eu não sei porque é município. Porque eu moro aqui em Santo Amaro. Eu não moro em Santo Amaro, em Interlagos. Santo Amaro é do lado. É muito maior que vários municípios. Eu vou para no interior, eu passo por um município que é 1,80 avos de Santo Amaro. Entendeu? Então, nós temos municípios. O Estado. O que me preocupa é eu tirar o caixa do Estado, eu tirar o caixa do município, porque isso afeta professores, isso afeta servidores públicos, que nós já tivemos, graças a Deus, parece estar superado por enquanto, crise de municípios e estados não terem dinheiro para pagar folha de pagamento. E a gente já fez brincadeira, mas... E quando você tira dinheiro do povo, você impacta no comércio, você impacta no distribuidor e na fábrica e no produtor. Porque não adianta eu produzir se a fábrica não consome, se o mercado não compra. Então, eu tenho que, como calcular imposto, a contabilidade é uma ciência de dados. Se der a regra, no máximo em 4 meses, e eu sei, porque eu sou analista de sistema, a gente vai estar aí parametrizado, nós vamos estar certo. Mas e o planejamento do nosso cliente? Ele pensou nisso? Por quê? Aí você vai falar para mim, professora, está previsto a gente estudar a diminuição do custo tributário da mão de obra. Opa! Calma, isso está na reforma tributária, mas a gente não viu isso no apagar das luzes de dezembro agora. Foi editado uma medida provisória a 1202, desculpa eu falar os nomes, mas tem empresários que vão procurar estudar, tá? Fique tranquila, pode botar informação aí, Tânia. O 1202, porque olha o que aconteceu. Desde 2011, aquela grande crise do desemprego, 17 setores impactantes que contratam muita mão de obra tiveram a opção, não é de graça, ok? A opção de fazer conta. Então, precisa de contadores, precisa de uma série de pessoas, área comercial, de substituir a parte patronal do INSS, que é os 20% de folha, por um percentual do faturamento. Gente, nós estamos falando de construção civil, transporte, uma série de setores, tecnologia, e se eu for citar todos aqui, a gente termina essa coisa. E o que aconteceu agora? O ano passado, a Câmara aprovou a prorrogação desse benefício até 2017, só para você entender, com quórum absoluto da Casa, que tem esse, e o Senado aprovou, ok? Aí, o que aconteceu? Por que eu estou explicando isso? Que atinge, hoje, todos os setores brasileiros, todos, sem exceção. Na virada da noite, do dia 29, quando muita gente estava indo para a praia e eu estudando, que eu adoro isso, eu amo, eu só começo a viajar depois do carnaval, quando tudo já está publicado. Aí, o que aconteceu? Saiu uma medida provisória tirando o benefício do setor de hotelaria, que é o PERSE, né? Extinguindo o PERSE, e onerando
onerando o setor, 17 dos setores que estavam sem essa parte patronal. Isso quer dizer, e muita gente publicou errado isso. Ele falou, não, espera aí, que só vai pagar 10% até um salário mínimo. Não, eu falei, olha lá o documento que o ministro da Fazenda soltou. Eu mando para os meus clientes e os meus mentorados o documento da reunião que decide as medidas provisórias. Eu peço para o governo acesso a esse documento. As informações são públicas. E lá está dizendo, olha, se a pessoa ganhar 4 mil, eu vou falar por anexo 1, R$ 1.400 vai pagar 10% de INSS, ok? 2.600, para completar os 4, vai pagar 20%. Meu amigo, olha, a partir de 1º de abril. E mais, olha que escândalo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que... Eu não estou falando... Eu estou querendo que uma Fiesp, que uma... Como chama de Mato Grosso? Fiente. Fiente, tudo. Vai antes e fica olhando que o povo vai publicar no dia 29 e tudo para embargar. Por quê? Nessa virada, a Câmara tinha aprovado o presidente a assinar a lei, vetou o benefício. Aí o Senado teve que se manifestar e derrubar, olha que coisa feia, o veto, mas depois de uma pressão empresarial. Eu vi porque eu tenho amigos maravilhosos, a Associação dos Prestadores de Serviço, aqui de São Paulo, indo para Brasília pegar o senador lá. Inclusive, eu ficava com meu amigo, falava, tira a foto que eu quero ver se você está com o senador mesmo. Pô, vai quebrar o seu setor, nanana. E ele foi, e aí conseguiu que o Senado derrubasse os vetos. Mas adiantou? A lei foi publicada no dia 27 e no dia 29 vem uma MP, que está totalmente inconstitucional. Para mim, vários artigos inconstitucionais. Mas, olha o problema. Por isso que eu falo time de ação. Agora, em janeiro, até o dia 31 de janeiro, as empresas, não estou falando os contadores, porque quem decide o regime tributário é o empresário. Porque o empresário, ele sabe o que vai vender, para quem vai vender, por que preço vai vender. E se vai continuar vendendo aquilo, ok? Então, dia 1º de janeiro, as empresas vão ter... Hoje, janeiro, fevereiro, março e abril, não está... janeiro, fevereiro e março, a oneração não tem o INSS, eu troco por um fator do faturamento. A partir de 1º de abril, eu tenho essa parte patronal. Imagine, você contratou uma empresa prestadora de serviço, que faz limpeza na sua empresa. Vamos falar essa, uma básica. Aí essa empresa, uma construtora, você está construindo um galpão, você está aumentando a sede, aí o dono dessa empresa de serviço liga para você, vai falar, meu amigo, aumentou minha carga tributária aqui em X%, só que eu vou ter que te repassar isso, em cima desse repasse, eu vou pagar PIS, COFINS, ICMS, Imposto de Renda e Contribuição. Então, eu vou pagar mais 20% de tributos, então eu vou ter que aumentar o preço da minha prestação de serviço em 15 e 20%. Você não tem budget para isso. Só que para complicar, eu adoro isso, cara. Isso, para mim, é eu poder, através de vocês,
alertar os empresários. E a complexidade, ontem mesmo fiz uma live, mais de 12 mil pessoas assistiram, foi maravilhoso. E hoje minhas redes sociais, Tânia Gujão, Instagram e tudo ficou lotado. Professora, eu não tinha me deparado. Aí essa medida provisória fala assim, olha, para você ter essa redução para 10% e não 20%, você tem que assinar um termo que você não pode mudar o número de funcionários em janeiro. Então, como é que eu vou me comprometer a manter uma folha? Olha que cara, essa cara de espanto que o empresário tem que ler. Você tá entendendo? Não dá para. Mas Desculpa, não Tânia. pode nem contratar e nem demitir. Não, é que assim, só para Não, contribuir. você pode contratar, mas se Não você pode reduzir. não pode. Então, o número de pessoas. Não, e detalhe, não, quer mais um? Vou te dar mais um respiro, aí Consegue você piorar complementa. isso, é? Consegue. E para completar, o fator que usaram de parâmetro foi o faturamento do ano passado, Ah, dos agora 12 fechou. últimos. Aí eu te pergunto, eu sou prestadora de serviço. A Ju trabalha no escritório. Como eu gostaria, e Deus me abençoa todo dia, não posso nem falar, mas como eu gostaria de dizer em janeiro que eu vou fechar o ano com o mesmo faturamento do ano passado, com essa complexidade. Sem Eu não nem sei. saber qual que é o preço do meu serviço, quem Exatamente. conseguir passar para o meu cliente. Ó, e uma coisa, um fator, aí eu passo para a Ju, importante, uma licitação que eu ganhei, um valor fechado, Estava pensando isso agora. e uma licitação que eu não posso mexer. Ah, isso é uma onerosidade excessiva, está no Código Civil. Eu tenho um livro sobre isso, onerosidade excessiva entre as duas partes. Isso foi uma tese minha da minha graduação. Saiu um livro que foi muito homenageado na época. Inclusive, eu usei, na época, eu atendi uma empresa que fazia um trabalho, prestava um trabalho para a Petrobras, e eu também já fui consultora da Petrobras. Aí o cara da Petrobras falou, Tânia, você aqui, você já foi nossa consultora? Eu falei, mas eu estou do lado de quem está quebrando. Se vocês não repassarem um aumento, cobrir o custo, essa empresa quebra. E é isso que nós estamos perto de ver. Fala aí, Ju. Assim, essa questão, eu acredito que essas medidas que estão ocorrendo agora é para preparar o empresário para o que vai ocorrer daqui 2 anos, né? E assim, para fazer todo um planejamento, para não só um planejamento estratégico da parte orçamentária, mas também um planejamento tributário, né? Rever como que estão as condições internas da empresa, até porque essa reforma, segundo o texto, fala que é uma questão de simplificação. E para acontecer essa simplificação, não vai ser em 2 anos, em 3 anos, aí o objetivo é em 10 anos isso acontecer de fato, mas e até lá? Eles né? vão complicar mais para depois dizer que simplificaram, pelo que Exato. eu entendi. Então, isso é para acontecer a simplificação. E a simplificação até porque vai pagar lá né, que é o IBS, como a Tânia falou, e o CBS, que é consumo sobre bens e serviços. Vai pagar o consumidor final, ele vai saber o valor do imposto, vai estar na nota e tudo mais. E quando chegar nisso, automaticamente, principalmente na questão da parte de serviço, hoje que eu e a Tânia até a gente conversou durante a tarde, vai ser assim algo que vai ser um dos percentuais maiores. Então, quem é prestador de serviço, principalmente como a Tânia falou na parte de licitação, a gente não pode prever de fato, se hoje sai uma licitação, seja a parte pública vai ganhar, ou seja para 1 ano, seja para 2 anos, como que vai acontecer isso? Pode ser que a pessoa que ganhou pode ganhar, né, financeiramente ou perder financeiramente. Por isso que é necessário, de fato, fazer todo um planejamento. Principalmente conversar com empresas que cuidam
da parte de TI, isso é muito importante para saber como que está seu desenvolvimento, como que está seu estudo. E hoje sai uma medida, amanhã muda. Então, é algo constante. A gente precisa de ter algo constante nesse sentido. Não é verdade, Tânia? Como eu citei aqui, e você complementou sabiamente aí com a sua técnica, no dia 27 de dezembro, os empresários foram dar férias coletivas, entendendo, né? Era quarta-feira, foram viajar um dia antes do sufoco, né? Do fim do ano, entenderam que eles não tinham um custo maior na mão de obra. Quando eles chegaram no dia 2 de janeiro na empresa, foram agraciados, né? Porque, com exceção de mim, que eu sou meia louca, eu acho que poucos estavam lendo na virada do Réveillon essas leis tributárias, mas quem está nos grupos meus de WhatsApp sabe que eu fico pondo as coisas até de madrugada, sábado, domingo, feriado, estavam surpresos com essas mudanças. E mais, né? Ainda em cima do custo da mão de obra, ainda em cima do reflexo da mão de obra. Lembrando que a parte de colaboradores, folha de pagamento, não gera crédito na reforma tributária, não gera. E mais, a parte do imposto de renda e contribuição social do lucro, né, que eu tenho, se eu tiver no lucro real, o que é lucro real? Eu pego minha receita, menos custo, menos despesa, menos provisões, depreciações, e aí eu aplico um imposto de renda de 15, e se passar de 60 mil, tem um adicional de 10, então se faz pelo lucro a alíquota média de 25, mais 9 de contribuição social. Então, do lucro, eu tenho 34% de imposto. Não se falou em reduzir isso até o momento. Então, não está se falando em reduzir o imposto sobre renda e não está se falando em reduzir o imposto sobre a sua mão de obra que não gera recurso. E essa briga é antiga. Esta briga é antiga. Pelo contrário, o que está sendo assinalado? Está sendo assinalado tributarem os dividendos, né? Estão querendo tributar a distribuição de lucro, tanto que eu estou recomendando a muita, né? Quem me procura, a gente conversa muito carinhosamente com a contabilidade, ver o fluxo de caixa e tudo, para a gente olhar essa parte de eu deixar no patrimônio uma coisa que amanhã estão falando que vai ser uma alíquota média igual ganho de capital de 15%, mas aí eu vou estar bitributando uma despesa, o que já foi tributado. E mais, no apagar das luzes também, os empresários, muito deles, têm um capital na empresa que quem compra lá fora, né, o importador, os fabricantes, ou mesmo o governo, exige um capital elevado para você exportar ou importar, ou mesmo fazer operação no Brasil. E aí, muitas empresas criaram grupos econômicos, com empresas que eles controlam. E esta outra empresa que eu criei com capital desta, isso chama coligada e controlada. Coligada é quando eu tenho uma participação pequena e controlada quando eu controlo a outra empresa que eu constituí. Este ganho, se aquela empresa faz prejuízo, eu tenho que cobrir, eu, controlador. Mas aquele ganho, eu também não queria sacar, porque eu não quero descapitalizar a empresa. Eu deixava
no patrimônio líquido, equivalência patrimonial. E existe o juros sobre capital, JCP, que é uma forma de eu incentivar as bolsas de valores, porque muitas empresas que não pagam dividendo, pelo menos pagam os juros. Que juros é esse? O NPC. É um juros tão baixo, cara, que não faz nem ré. Não é 12, não é 10. Esse ano foi 7, né? Mal chegou a 8. Então, e eu poderia pegar essa equivalência, se eu apliquei numa empresa que vai indo bom, eu poderia pegar e ganhar um juro sobre esse capital. Mudar o cálculo. A partir desse ano. Acabou? Acabou. Então, eu só posso pagar juros de capital do capital e do lucro que eu tiver lá. Então, o que eu estou vendo? Desculpa a minha franqueza, mas eu sou Tânia Gurgel. E o pessoal gosta pela minha franqueza. Eu estou vendo que está sendo elevado a carga tributária, está até aqui, os estados, com medo do que vai acontecer, a maioria aumentou suas alíquotas, inseriram novos tributos, novas faixas, né? O que era isento não é. Muitos estados que antes cobravam 17%, estão cobrando 19%, 20% de ICMS. Então, eu vejo um atropelo dos órgãos públicos em tentar equilibrar os caixas, né? E o empresário, ele não está muito atento a isso, e não é falta do contador. Eu acho que quando eu comecei a conversar com você, me permita chamar você, eu te disse, quando você está com dor de cabeça e meio tonto, se você vai esperar desmaiar para ir no médico. É o que eu estou dizendo. É muito bom essa iniciativa de vocês criarem podcast e divulgar essas informações para que os empresários, e não é aquilo, mas o que eu faço? Como a Ju falou, eu tenho que ir para a empresa e, por exemplo, vamos falar que é um agronegócio, vamos falar que é uma fazenda. Quanto ele aluga de máquinas? Quanto ele aluga? É máquina própria ou máquina? Ele, além disso, ele tem operadores de máquina, prestadores de serviços, vai ter uma oneração. Até consultoria, se a Lu vê no anexo 2 da MP 2202, onerou. Até a consultoria empresarial está onerada. Então, não ficou nenhum setor de fora. Você entendeu? Isso é um absurdo. Então, eu tenho que entrar dentro da empresa, eu tenho que entender qual é o plano de negócio da empresa. Por exemplo, nós vimos agora que não choveu muito, eu vou falar de agronegócio. E aí a soja está pequena, o pessoal vai entrar com milho. Eu tenho que assistir Globo Rural para entender a linguagem dos meus clientes, né? E a gente tem que estar preparada para o que é o empresário. Então, quando que é produzir isso? Eu já tenho a semente, agora, como é que eu compro? Entende? Eu preciso... Como eu uso a mão de obra? Agora, se eu não tomo crédito contratando um trabalhador, mesmo que seja num contrato intermitente, que é aquele na safra, quando tem colheita ou plantação, eu ponho equipe trabalhando, eu vou ter que contratar um PJ. Por que eu vou ter que contratar um PJ? Porque o PJ me dá pessoa jurídica, tá? PJ é pessoa jurídica. A pessoa jurídica me dá crédito, a pessoa física não me dá crédito. Aí, quando eu contrato um PJ, aí o dono da empresa vai falar, olha, eu quero pagar por um salário mínimo meu INSS. Aí eu estou criando um país que daqui a alguns anos, todos os aposentados, ou a grande maioria, vai estar recebendo um salário mínimo. E um plano de saúde para hoje. Eu estou prestes a completar 60 anos, nem parece, né? Estou linda, né?
Eu não acho o plano de saúde aqui, com exceção da Prevent, menos de 3 mil para 60 anos. É uma loucura. Então, o que eu vou receber de aposentadoria não vai custear a minha saúde, meu plano de saúde. Então, eu vou acabar indo para o setor estadual e municipal, que na hora que eu não souber qual é a destinação do CBS, lembra que eu falei no início que o PIS e COFINS vão para a saúde, vão para a Previdência, e se eu descapitalizar esse setor, não ficar de olho, nós não vamos ter dinheiro para santas casas. O SUS hoje, gente, é tão importante. Eu participo de grupos, eu sou convidada muitas vezes para mentorar muita gente da saúde. O SUS, nós vimos que quem segurou toda, grande parte da pandemia foi o sistema público, e com sufoco. Imagine sem recursos. Essas observações que eu tenho. Eu tenho que saber quais os créditos que eu vou tomar, eu tenho que diminuir a minha carga tributária de folha, eu tenho que não onerar as empresas, por exemplo, locação. Eu vou quebrar as empresas de locação, as empresas Isso impacta que os alugam. fundos imobiliários, os fundos de investimento imobiliário que tem galpão, shopping, tudo isso está impactado. Tudo. Então é um impacto E em se eles cadeia que ela foi gerando, que ela vai gerar. Então, mas aí, olha que interessante, com exceção da Ju e do Rodrigo, que me convidou, são poucas as pessoas que estão tendo essa visão sistêmica do que vai impactar. Por quê? Ele escuta, desculpe eu falar dessa forma, eu pego no pé da Ju, eu vou falar como professora. Quando ela me liga com uma dúvida, eu falo, você está tirando essa dúvida, porque você leu a lei ou leu uma matéria de um jornalista? Gente, ela faz isso. Tá, me responde. Se leu a legislação ou se leu matéria de jornal? Ou de site. Por quê? Eu faço matérias para várias... O jornalista fala, Tânia, me traduz, eu não entendo nada, eu só sei pôr a sequência lógica. E é verdade. Então, a gente tem que entender, como eu te expliquei, a MP 1202, essa da oneração, que acabou o PERS, de uma forma didática. E onde é o seu maior risco? Poxa, como é que você vai comprometer e o seu mesmo número de funcionários em janeiro desse ano é igual em dezembro? E se um funcionário, no dia 20 de dezembro, vai mudar de estado ou de país e vai embora? Eu posso ser punido por isso? É isso que está. E qual que é a punição por isso? O que está previsto para... Eu pagar a taxa cheia. Por exemplo, se eu estiver no 10, eu vou pagar. Mas eu não vou pagar só naquele mês, eu pago do ano todo. O ano todo. A tua condição em janeiro te leva para o resto do ano, independente do que aconteça durante o ano. Por isso que muitos especialistas estão mencionando que a parte da folha, ela não vai gerar crédito em hipótese alguma. Por isso que alguns já estão trabalhando com a questão da parte da terceirização do modo total. Quer queira, quer não, que no final das contas na cadeia eu vou ter um débito e um crédito, né? E a diferença eu vou estar ali recolhendo. E a parte da folha não. E saiu recentemente a situação da pejoração da parte da terceirização também, que está aí sendo discutida, e algo que a gente espera ver bons frutos futuros, ou não. Olha, Pode janeiro falar, Tânia. É um mês tão crucial para os empresários, e é difícil eu me reunir com eles. Mesmo a Tânia Gugel, eu tenho cliente falando, não, Tânia, desculpa, é férias do meu... Olha, todo mundo quer falar comigo depois do dia 24, que é quando começam as aulas dos filhos deles aqui. E as aulas aqui em São Paulo vão recomeçar dia 23, muitas.
Então, eles falaram, olha, porque eu estou viajando. Eu falei, meu amigo, mas a gente tem muita decisão a ser tomada. Olha, para você ter uma base, eu vou citar uma que atinge o agronegócio EMP. Agora, em janeiro, as indústrias, né, os agronegócios, ele tem que decidir se ele paga o fundo rural pelo faturamento ou pela folha. Pela folha. E uma vez tomada essa decisão, é anual, só para dar uma comparação, para o empresário entender que não pode mudar a regra. Agora, essa MP, em janeiro também, é a hora que o contador, o DP, vai colocar lá se está onerado ou não. Mas será que ele vai no piloto automático, onerou o ano passado? Eu vou... Gente, nós não podemos gerir uma empresa no piloto automático. Cada ano é uma história. E, Tânia, é interessante a sua fala também, porque, para quem está nos ouvindo, hoje, quando a gente fala da reforma tributária, inicialmente vai ter a unificação de 3 impostos, que é o PIS, COFINS e o IPI, pelo CBS, né? E o IBS também, que é o ICMS e o ISS. Os demais impostos que já existem, até então, a gente não tem notícia deles, como que vai ficar nessa reforma. Então, quem que paga lá alguma questão de fundo rural vai acabar recolhendo, que paga alguma outra taxa, dependendo do teu município, do teu estado, vai recolher. Então, a reforma ela está iniciando ainda com algumas informações que ainda não tem um percentual completo. Se fala muito aí até hoje eu e a Tânia discutindo sobre isso, sobre uma tal de calculadora da reforma tributária. A gente fala de 5 tributos. A gente não fala de uma cadeia toda da parte tributária. É interessante deixar isso bem claro, quem está assistindo o podcast, que hoje a reforma ela vai trabalhar de uma forma, junto com os impostos que já existem, né, até zerar tudo. Então, por isso que nesse intervalo, a partir de 2026, já começa isso, essa virada de chave. Em questão de 5 anos, aí, a parte do ICMS, os estados ainda vão tocar e depois não. E isso é muito interessante que o empresário, o profissional que, né, atua nessa área, fica de olho nas mudanças que estão ocorrendo. Então, a gente está trazendo informações da própria PEC e das informações da própria reforma tributária. Pode ser que hoje a gente está falando uma coisa e amanhã, né, Tânia? Vai saber lá se o Congresso inventa uma lei complementar, uma medida ou muda. Então, por isso que tem que ser um acompanhamento de forma frequente. Isso que a Tânia falou e é verdade, teve muita mudança no dia 29. Bastante, tanto é que eu estava na estrada nesse dia e eu conversei muito com a Tânia por telefone. E aí, mensagem vai, mensagem vem, mensagem vai, mensagem vem. Eu estava lendo todas as informações, inclusive da JCP, que a gente já sabia, já tinha essa especulação, porque às vezes, quando a gente fala que hoje a parte vai ser tributada na distribuição de lucro, que até então não tinha, só para quem está ouvindo entender, porque o empresário ele já recolhe dentro da guia dele, do Simples Nacional, o imposto de renda. Ele já recolhe dentro da guia dele, do lucro presumido, se a modalidade for lucro presumido, o imposto de renda. Se ele for do lucro real, ele já recolhe. Ele não tem a necessidade de fazer o recolhimento novamente. Agora, esse cenário ele vai mudar, né? Já está mudando, isso é uma especulação, tanto é que hoje, em troca de informações, eu vi isso aí lá em 2017, 2018, né? Um abraço aí para o professor Amaury Rezende, amigão ali da Tânia também, ele falava muito sobre isso. Ele falava muito sobre isso. E, assim, ele é um fera na área tributária, ele já está falando de indicadores dessa reforma, da JCP, que o pessoal às vezes olha assim, a reforma vai ser uma questão no início meio complexa, porque vai ter o paralelo. Mas depois a ideia é fazer essa simplificação. Mas a preocupação é saber o quê? E como ficam os demais impostos? Essa reforma, né? Aí é algo assim... A reforma vai levar isso em consideração? Será que ela vai trabalhar igual os outros países, igual o início que a Tânia trouxe, que é o IVA?
ou não? Ou ainda vai continuar aquele efeito cascata assim, eu vou ficar com esse imposto aqui que pertence ao meu município, eu vou ficar com aquele outro imposto que pertence ao meu estado, e assim sucessivamente. Nós gostaríamos também de dar essas respostas para quem está assistindo, de verdade. E como a gente está num período aí de transição, que é os 2 anos, né? Muita coisa pode acontecer também, mas estamos aqui, né, se possível for, para tentar ajudar. Nos procure, né, Tânia? E eu vou até complementar dando um número, porque fica mais fácil as pessoas entenderem por número. Como a Ju citou, sabiamente, essa mulher gigante aí, não sei porque foi minha aluna, duas coisas, quando ela fala de simples, o PIS e COFINS está dentro do simples, como ela falou, numa alíquota máxima de 3,65. Quando eu falo de lucro presumido, que é o outro regime tributário que eu tenho, a maioria das empresas do lucro presumido, com exceção de alguns produtos, está no 3,65. E quando eu falo de lucro real, que permite eu tomar o crédito do que eu compro com débito, a alíquota média nacional, eu posso ver isso pelo plano de divulgação de recolhimento tributário todo mês a Receita, 5%. Em recente estudo, publicado no dia 8/8, aqui no número cabalístico, de 2023, que deu 7, o próprio governo saiu com uma tabela de alíquota padrão estimada, que eu passei até para a Ju, e vou passar também o link aí para vocês. Eu vi que no começo desse podcast você falou que há a possibilidade de passar os links na descrição do vídeo. Tudo que a Tânia falar, os links ela vai passar e a gente vai colocar na descrição do vídeo. É muito interessante o empresário ler esse resumo da reforma, que é um documento público no site do governo, então não é jornalista falando, não é ninguém falando, né? Totalmente por expectativa. Em cima dessa expectativa, começaram a tentar algumas reduções. Para você ter uma base, eu vou abrir aqui, o setor mais favorecido, que é o cenário base, que é o pessoal que teria uma isenção, ele tem a alíquota mínima de 20%. Tem setores... Meu Deus. Sabe quanto que é a alíquota máxima? E isso eu estou falando de uma simplificação de uma economia tributária. Mas no lucro presumido, você pagando 5% de ISS, a alíquota máxima chega em 17,43%. O agronegócio, tributado na pessoa física, eu vou fazer uma conta com vocês, que eu adoro fazer com o meu empresário. Supondo que o empresário faturou, empresário pessoa física, ok? Eu acho que vai atingir a pessoa física também. Calma que eles não acabaram. Ele tem vendas anuais de 200 milhões, tá? Para ele vender 200, ele gasta 20% do 200 em insumos, despesa. Então, eu vou tirar 40 mil deste... 40 milhões. Tá? Então, eu vou ter um valor líquido de 160. O empresário faz essa conta hoje na mão. Desses 160, ele é tributado em 20% desses 360, ou desse 36 valor aí, dos 160. 160 então, milhões. Ele vai ser tributado em 32 milhões, certo? Certo. Dos 32 milhões, ele vai pagar 27,5. Isso dá por volta de 8 milhões e 800. Ok? Ok. Agora, você pega 8.800, divide
por 200 milhões. A alíquota para o faturamento de 200 milhões foi 4,4. No final. Porque eu tenho que fazer sobre a receita. Sim. Então, eu E preciso antes era onerar... 3,65. Hã? Não, nesse caso aí, a Tânia quis mostrar assim, um cenário da pessoa física, que hoje a pessoa física ela tem o gargalo do quê? Pegar a tua receita total, pegar os seus insumos, chegar na receita líquida, mesmo de fazendo os descontos e a redução que é permitido, no final das contas, o percentual que o produtor rural, a pessoa física, vai recolher no final, 4,4. Né? Bem menor em relação à parte da pessoa jurídica. Não, e se for no lucro presumido, ele vai pagar menos ainda. Ele contando 2, eu estou já adicionando o adicional do imposto de renda. É 1,20, mas eu já estou arredondando para 2. 1,08 de contribuição social. E 3,65, esses 3,65 talvez ele nem pague, porque quase todos os nossos produtos geminados aqui no país são exportados. Então, eu posso ter até o crédito presumido. Então, eu tenho uma alíquota de 4, 5, eu não estou entendendo. Gente, as pessoas não estão parando para fazer cálculo. Não estão. Isso, né, Tânia? Se nós levarmos em consideração também que o produtor rural, né, independente da área, pecuária que for, não entrar nessa reforma, ficar dessa forma. Aí, talvez muitos revejam esse processo, se compensa ou não ser uma PJ com a reforma tributária, porque uma agropecuária não pode ser simples nacional, que nós sabemos que essa modalidade até então ela não vai ser mexida por enquanto, né, na reforma tributária. A gente torce para que isso não aconteça, mas tudo indica que no futuro aí pode vir aí uma mudança nesse sentido. Hoje, né, Ju, a gente conversando, falando sobre uma das reduções que tem prevista aí eu não sou contra a reforma, só que eu acho que, como não está estipulado a alíquota, base de cálculo e percentual final, é a hora da gente tentar mudar e não ler esse memorando do dia 8 de 2023 do governo e fazer assim, é isso e ponto. Porque nós temos que chegar, olha, hoje meu custo é esse, eu não posso. O país, nós estamos com PIB positivo, nós estamos saindo, nós estamos aumentando o grau de confiança dos países de fora nas nossas empresas, no nosso. Então, nós não podemos criar uma forma de tributação, senão, sabe o que vai acontecer? Já falaram que o simples ninguém mexe, vai ficar do mesmo jeito, é imexível. É impossível não mexer com essas alterações que eles estão propondo. Ainda mais na questão da parte do PIS e COFINS, né? Eu também fiquei pensando, hoje eu e a Tânia conversando, tá, já que vai fazer o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, Sim. o PIS e o COFINS está dentro dela, dessa reforma, né? E aí a gente ficou pensando, por que não isso não vai interferir na parte da modalidade do Simples? Mas como a Tânia mencionou, até então, diz que não é para mexer no Simples, porque ele impacta principalmente empresas, né, de pequeno porte e microempresas. Mas não impacta o Simples, por quê? Porque a gente teve uma emenda constitucional que alterou a Constituição. E o Simples é regulamentado e imposto por uma lei complementar que vai Está na ser, Constituição. que vai ser revogada, vai ter que ser alterada. Não, o simples é um regime. Boa pergunta sua. O simples é uma emenda, é uma cláusula pátria da nossa Constituição, e tem que ter um tratamento diferenciado ao pequeno empresário. O que está se discutindo, e é um absurdo, é o limite do simples, que ninguém mexe há muitos anos. Entendeu? 4 milhões. Não, 4 milhões e 800 não dá. Os estados, todos eles, todos
Teve uns que abaixaram, mas eu vou falar na grande maioria, o limite estadual ficou em 3.600.000. Isso até com... Olha só, eu conheço muito aluno que diz que ele liga o farol e uns alertas dentro do sistema dele, para quando o empresário faturar 3 milhões, ele começar a tocar um sinal sonoro. Porque acima de 3 milhões, porque está perto dos 3.200, a empresa não tem como pagar os 18% de ICMS. Agora, imagine que agora estão falando em 22, em 25. Quando você falou desse aumento de ICMS, abrindo um parênteses aqui, existem, durante a reforma tributária, alguns indicadores, eu não vou lembrar qual que vão ser, eu acredito que é na distribuição desses valores arrecadados pela União, que vão ser baseados na arrecadação dos estados. E aí, o governador do estado, Mauro Mendes, falou, olha, tem estado aí que está subindo, por quê? Porque ele vai mudar o patamar dele em 23, 24, para lá em 26 ele ter uma arrecadação maior e ter uma mesma fatia. Que ainda o governador do estado falava assim, o governo federal está obrigando alguns estados a aumentarem a alíquota. E aí ele falou que ele não ia fazer isso aqui. Olha, de fato, procede isso? Procede. Que fantástica a sua colocação, mais ainda. Tá ganhando pontos, hein? Ei, Fernando. Não, mas é só para falar. É o mínimo que se espera. Não, mas de eu mim, quero... né? Não, Tânia, porque bem longe de você, eu tenho 2 especializações em direito tributário. Hoje eu sou empresário, mas fui advogado durante 20 anos. Não cheguei perto da professora Tânia. Lembrei do livro que você falou, da oneração excessiva. Eu li esse livro na graduação. E quando você falando aqui, eu estou vendo o impacto que a gente vai ter à frente. Eu não tinha tido ainda essa visão. E tendo uma visão um pouco do ordenamento jurídico, eu já tenho vários outros pontos aqui que vão impactar diretamente. Não, mas eu tenho, infelizmente, uma má notícia para você. Mais uma, obrigado, Tânia. Prazer. Não, mudaram... Uma água para engolir ela aqui. Está sendo mudado a forma de distribuição do ICMS. O Pacto Federativo foi alterado? Não, porque hoje o ICMS fica para quem produz, ok? Ok. Isso. São Paulo é um dos estados, São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, esses grandes estados são ricos porque eles são estados que produzem para 23, 24 ou 20 estados. Agora vai mudar. O repasse vai ser maior para quem consome. São Paulo está previsto isso na própria evento do ENAD, que eu te falei de novembro do ano passado. Gente, a gente poderia fazer um podcast, eu poderia pegar parte do que foi falado, gravar pequenos trechos, para a gente mostrar isso para os empresários, que é o próprio coordenador do Concefaz, o órgão da Cefaz, que reúne todos, falando, olha, eu vou falir São Paulo com essa mudança de regra. E o município de São Paulo, que é maior que muitos estados, entendeu? Eu não fecho a conta. Eu não fecho. E já houve essa alteração que precisa... Eu fico muito tranquila e otimista que como nós aqui estamos fazendo um papel civilista de comunicar às pessoas que eles têm que se mexer para tentar que esta conta não seja caro para os meus sobrinhos netos, para a população em geral. Porque as pessoas falam, Tânia, você aceita fazer várias palestras e tudo, faz... Gente,
eu faço igual o Rui Barbosa, agora que você disse que fez direito, o que adianta o conhecimento se a gente não compartilhar? Não serve de nada. E eu compartilho, e a Lu sabe disso, a Naira, todo mundo que me conhece, eu digo, olha, faça a consultoria e se socorre aqui no que... Não é nem para ganhar cliente, é para falar, cara, toma cuidado. Eu mesma, em 2027, se continuar isso, eu vou tributar o meu faturamento pela pessoa física. Eu parei de emitir PJ. Eu não consigo pagar. Eu vou chegar para os meus clientes e falar, olha, eu vou ter que aumentar meus honorários em 10%, 15%, porque minha carga tributária aumentou. É um absurdo. É o efeito que vai acontecendo. Efeito cascata. Vamos dar uma... A gente está encaminhando aqui para o final do nosso primeiro episódio, mas eu não quero terminar. Eu não sei quem está nos assistindo, eu não sei quem está aqui comigo na mesa. A Tânia eu tenho certeza que não, porque ela já falou que é otimista e ela está otimista. Mas eu fiquei muito assustado. Eu fiquei muito assustado porque o que parece é um cenário de incertezas e a tua proposta, Tânia, é que a gente não deixe essas incertezas para o futuro e comece a fazer a discussão agora para que a gente tenha a capacidade de conduzir essa legislação infraconstitucional que vai afetar a gente, que é o como fazer isso, para que a gente possa conduzir. Um primeiro passo que vai ter que haver, e aí já não tem... O empresário já perdeu, ele vai ter que achar uma saída para perder menos, e para que isso aconteça, a Ju se pontuou aqui, nós vamos ter que investir. O empresário vai ter que investir numa consultoria, o escritório de contabilidade vai ter que investir numa atualização. Me parece que a ciência de dados e a automatização ela vai tomar conta da escrita fiscal, que já é e agora é muito mais, e a tomada de decisão do empresário, o peso da tributação vai ser muito grande desde a hora de você pensar em iniciar um negócio até a manutenção de um negócio. Eu tenho clínicas odontológicas, nós somos do lucro real, e foi a única forma que eu encontrei de sobreviver. Porque no lucro presumido não tinha como, e no lucro simples eu não me enquadro por causa que minha folha é muito pequena. E aí eu não consigo. Hoje, com esse movimento que a reforma tributária faz ao caminho da pejotização, talvez eu veja algum cenário que seja interessante. Mas daí a gente vê que o governo não é congruente, ele é divergente. Quando ele quer estimular a formalidade, mas ele cria um cenário onde essa formalidade não gera crédito nenhum. Olha que interessante, eu vou pegar o seu gancho, posso? Por favor. Por exemplo, setor de saúde, há uma previsão de redução de base de cálculo. Agora, o que é o conceito de saúde? Você falou numa clínica odontológica. Isso. Então, para mim, tributarista e para você que fez direito, a clínica médica é saúde, né? Sim. Mas quando eles forem conceituar, é a mesma coisa do médico. Hoje, existem robôs ajudando os médicos a operar. E esses robôs são caros, muito caros. Então, os hospitais alugam lá na hora do centro cirúrgico, por quantas horas o médico usar. Então, o médico, ele utiliza equipamentos, mas não são deles, são alugados. E aí o hospital não é obrigado a emitir uma nota fiscal. Então, ele não tem como comprovar e ele é onerado, em vez da presunção de 8%, que poderia ser o seu caso, que pagaria menos tributo, você faz a comparação na presunção de 32%, porque o cara não fez a pergunta adequada ao fisco de como você está na presunção do imposto, entendeu? Então, é hora da gente fazer conceitos, porque quando você está
no lucro real do seu negócio, os seus insumos são mínimos. Mínimos mesmo. Por quê? Não é o caso. Por exemplo, se o seu negócio fosse em São Paulo, os protéticos é meio complicado, são pessoas físicas, eles dão recibos, não é nota fiscal, aí não gera crédito para você no lucro real, entendeu? Então, olha a complexidade que é. Eu entendo que a reforma tributária ela tinha que acontecer, mas como nós falamos, você falou, a opção é uma alíquota média do que as empresas pagam hoje. Por quê? Uma vez eu escutei o Simonsen, que foi meu professor de economia, quando eu estudei, ele está no céu, e o Simonsen disse o seguinte, e eu acredito quando eu fiz economia nessa fala, se todos pagarem o mínimo possível, acabou esse imposto. Mas acabou esta máquina. Você viu, nós criamos agora um Enem de concurso público. Né? Saiu vários editais. Pô, com a automatização, com a inteligência artificial, será que eu preciso de tanta gente? E você viu que o salário mínimo ali, a média, eu tenho passado isso para vários grupos, é 5 mil a 6 mil, quando o salário mínimo publicado agora é 1.412. Está vendo o descompasso da máquina pública? Então, eu quero um IVA, eu quero um imposto seletivo, um IBS, que a soma dele não pode ser superior a 9,25, que é o total que você paga de PIS e COFINS. E se você faturar até 78 milhões, que esse PIS e COFINS do CBS seja 365. Aí eu acho que é um país justo para fechar. Entendeu? Bom, como eu disse, a gente está encaminhando para o final desse episódio e eu quero terminar ele com um otimismo. E a gente falou aqui de bastante situações, já ficou bem claro que essa é uma iniciativa para que os otimistas se reúnam, se conectem, como o nome do podcast diz, Conexão, podcast é sem CDL, para que a gente se conecte nesse sentido. Qual é a visão positiva? Vou começar com a Jusce e daí vou passar para a Tânia, para daí a gente fechar esse primeiro episódio. Até porque você botou aqui pontos positivos, Jusce, para a gente destacar. E a gente pulou eles e a gente ficou Só nos negativos. Não nos negativos, eu acho que a gente ficou na realidade. E a realidade ela é dura. Toda mudança é drástica. Mas aí saindo do... Não, eles querem simplificar. Não, de fato, a gente tem algo positivo para falar? Ou melhor, a gente não, você, Jusce, tem algo de positivo para falar da reforma? A reforma mesmo, o texto fala que é para a parte da simplificação. Eu acredito que, lógico, no início vai dar um grande desconforto, mas para quem é empresário no Brasil, para quem acredita no seu propósito, no seu sonho, vai ser uma virada de chave. Não vai ser fácil, mas vai ter muita história para contar. E talvez muitas dessas pessoas vão ajudar outros empresários, que às vezes mal começou, né? Ou às vezes quer começar e às vezes fica com medo. E eu acredito assim que a esperança é algo muito importante no coração de cada um de nós. Eu acredito muito nisso. Brasil é Brasil, né? Uma hora muda, uma outra hora ganha, uma outra hora perde. A gente precisa ter fé e acreditar que alguém vai fazer algo muito importante lá por cada um de nós. Porque não é só das empresas, né? Porque é como um todo. É uma esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. A gente não pode esperar. Tânia, a tua visão positiva, por favor. Faça-nos sorrir. Olha, eu sou hiperpositiva à reforma tributária. Porque hoje, quando você me pergunta qual a alíquota do PIS e COFINS, eu tenho que perguntar qual é a NCM, qual a nomenclatura da mercadoria.
porque se for bebida é 12, se for é monofásico, não é? Então, se eu pegar dezenas de legislação de NCM e te responder na lata que se você faturar até 78 milhões, a alíquota do PIS/COFINS, tomara Deus que minhas palavras virem profecias, 365. E se você faturar acima de 78 milhões e 1 centavo é 9,25, sendo que esses dois setores poderão tomar crédito de tudo que compra de insumo. Eu acho uma reforma brilhante. Você entendeu? Brilhante. Eu estou muito esperançosa e eu acredito muito nos professores que estão se mobilizando. Para você ter uma base, eu, com muito orgulho, eu não estudei na USP, mas leciono hoje MBA na USP de Ribeirão. Quando o professor me ligou, na ocasião, que a Ju fez até uma referência para ele no início, eu falei, mas professor, eu nunca estudei na USP. Não. Ele falou, mas você é referência desse assunto. Eu te quero aqui dando aula, então dou aula lá de encargos trabalhistas e da área trabalhista, embora que eu amo ICM, IPI, PIS, COFINS, eu dou lá essas outras coisas e SPED. Então, eu creio que agora a gente está mobilizando todo mundo, as pessoas estão começando, pô, é mesmo, hein? Esse negócio não está mudando a mão de obra. Opa, o imposto de renda não está sendo mudado. Espera aí, eu não posso... Por quê? O empresário, quando você vê o jornalista, às vezes, alguns programas, ele fala, a carga tributária do brasileiro hoje é 35%, é 27,5%. Não é. É progressiva. Você está entendendo? A alíquota média do imposto de renda, a não ser aquele ganho naquele mês de 70 mil, é 27,5%. Mas quando você dilui nos 12 meses, abaixa para 16%, porque você pode abater uma série de coisas. Então, só o fato de nós estarmos falando que tudo que eu compro, eu tomo crédito, e tudo que eu vendo, eu pago pela diferença, é um grande avanço. É um grande avanço eu ter uma alíquota só, e não perguntar por produto. E outra coisa que eu acho interessante, o setor agroepec, agroepop, está batendo na tecla para desonerar a exportação, manter nossos produtos competitivos. Eu acho isso muito importante. E mais, divulgação. Nós nunca vimos uma lei ser tão debatida e divulgada em todos os âmbitos acadêmicos e empresariais. Que maravilha! Eu acho que com essa fala otimista e realista tua, Tânia, a gente consegue encerrar esse primeiro episódio demonstrando algo que há 1h30 atrás eu não tinha em mente, que a reforma tributária, ela se levada a sério e se trabalhada da maneira que tem que ser trabalhada, principalmente nesses 2 primeiros anos, e aí com o que for acontecendo, ter parcimônia, agir de fato e olhar para o mercado num princípio, num valor de tentar manter as empresas abertas. É certo que no meio do caminho algumas vão morrer. Isso acontece e vai acontecer, mas que elas morram para nascer de novo de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais saudável. Mas que a gente tem que discutir. O caminho vai ser esse, vai ser a gente discutir, a gente formar uma consciência comum, os acadêmicos fazendo a parte dele, como a Tânia deixou bem claro, não é de agora que no meio acadêmico esse texto e essas situações vêm sendo discutidas. O que foi aprovado no ano passado não é um texto que surgiu da noite para o dia, há anos já vem se falando e algumas ideias são colocadas, hoje já estão mais maduras, como a tributação de dividendos. É uma necessidade do Estado
E aí a gente tem que aliar a possibilidade do mercado. Então, com essa visão ampla da reforma tributária, ampla e aberta, porque não existe nada muito definido, pelo que eu entendi aqui, a gente encerra esse nosso primeiro episódio de 3 que nós estamos fazendo nessa série sobre a reforma tributária. Tânia, eu queria agradecer a tua participação nesse primeiro episódio. Contem comigo, para mim é uma honra, e parabéns pela iniciativa, pela gestão das perguntas. Eu fiquei muito feliz de podermos nos aprofundar com perguntas tão sábias e muito bem colocadas. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Tânia, e semana que vem a gente está junto. Jussi, agradecer você pela tua presença, pela contribuição, pelo tema trazido, pela importância disso daí. Eu que agradeço pelo convite e eu fico à disposição sempre que vocês precisarem. Nosso objetivo, igual a Tânia falou, é contribuir com o mercado, né, para as pessoas as quais precisam de informação. E cada um acaba aí desenvolvendo o que tem mais de importante. Como nós somos da área de contabilidade, que a gente puder contribuir, pode contar conosco. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pela tua participação, pela parceria. Eu confesso que eu cheguei a ficar tonto aqui, viu, Fernando? Com a quantidade de informação e rica informação que a gente recebe de você, viu, Tânia? E também da Ju. A gente está com uma grande oportunidade da gente jogar luz sobre um assunto onde o empresário vai ter que mudar a perspectiva de como é que vai, a partir de agora, vai começar a ter que encarar esse assunto. Porque o empresário tem aquela mania, né, Ju? Você principalmente sabe disso, que lida com o empresário também todos os dias. O empresário tem aquela mania de jogar a responsabilidade para o contador. O contador se vira, é ele que vai decidir o que é melhor para mim. Isso eu acho que está errado. E ele fala, eu quero pagar pouco imposto. Eu quero pagar pouco imposto. Eu acho que essa reforma tributária vai vir para jogar um pouquinho de alerta em cima do empresário, para ele ver com melhores olhos, começar também a correr atrás de informações mais pertinentes para o seu negócio. E pelo que eu entendi, né, Tânia, a reforma, o modelo de reforma, ele é adequado, mas com muitas dúvidas que permeiam hoje a reforma. Um deles ninguém sabe o quanto que irá ser pago. E a base de cálculo. E as bases de cálculos. A questão das divisões de arrecadação dos municípios e do Estado também ninguém sabe como é que vai funcionar. Então são muitas dúvidas que permeiam isso. E eu acredito que daqui para diante muito debate vai ocorrer em cima disso. Eu creio que tem espaço para debates. Você, principalmente, Tânia, deve ter vários contatos no próprio governo federal, na própria Receita. Do seu ponto de vista, ainda existem espaços para debates com esse pessoal? Como é que está? Muitos. É o que estamos vendo agora, que por exemplo, o presidente do Senado, quando saiu o SMP, ele está trabalhando no período de recesso, porque ele está tentando voltar a MP para o governo republicano. Fala, peraí, a gente assinou, você vai lá e muda. Entendeu? Mudou essas coisas, embora digam, as pessoas estão mais conscientes, mas você colocou muito bem, não é o contador, eu sou contadora, me desculpe, eu posso falar. O contador registra fatos pretéritos, a pessoa já comprou, já vendeu, já pagou e já recebeu. Os únicos fatos futuros são provisão de devedores duvidosos, juros de capital e apropriação de lucro. O resto já aconteceu. O que precisa? O empresário sentar, planejar. Para você ter uma ideia, isso qualquer faculdade. O que eu estou vendo, desculpa, eu não quero ofender nenhum setor acadêmico, eu estou vendo muito advogado falar sobre a reforma. Mas advogado é bom para ler lei, mas ele não é gestor de empresa, ele não conhece o custo da empresa, ele não sabe qual é a formação de preço. Então, você tem que pegar
um mestre mesmo nisso. Por exemplo, eu comandei fábricas de multinacionais aqui, eu comandei fábrica com 4.000 funcionários. Eu tive que aprender logística. Nós tínhamos caminhões, os primeiros caminhões que a gente levantava a base, porque eu fiz just in time com a Volkswagen de Taubaté e a GM de São José dos Campos. Quer dizer, eu fui lá ver na fábrica como vai isso. As pessoas têm que parar de ler lei, ver problema, ir para dentro do seu cliente, ou o cliente fala, vem cá, eu preciso de uma pessoa que entenda ler essa lei, esse negócio, e me pontue aqui o que eu tenho que fazer. Por quê? Não adianta você, que tem clínica dentárias, né, de dentista, amanhã mandar todos os seus dentistas embora e contratar tudo como PJ. Será que você tem caixa para pagar todas as ações trabalhistas? E a legislação trabalhista não permite que você recontrate o mesmo cara 1 ano e meio. Aí você vai perder seu cliente porque ele vai para o consultório do lado. Gente, é analisar o cenário. Acho que por isso que eu deixei da advocacia e me tornei empresário. Eu sempre fui um advogado, como você falou. Eu entrava para dentro da empresa do cliente e falava, você precisa conciliar tudo, não é só o que eu digo. E aí eles me chamavam de advogado entrão. Nós fomos contratados para fazer isso daqui. Aí eu falei, já que eu tenho esse conhecimento, essa habilidade, vou fazer isso em meu favor e os clientes que deixem para lá. Gente, é verdade. Pode falar, por favor. Não, e é verdade, hoje você é feliz. Muito. Olha, Tânia, para fechar esse nosso primeiro episódio com essa tua palavra, hoje eu sou feliz. E a minha felicidade, põe eu aqui, Goiabinha, essa minha felicidade, ela vem com essa conexão, com essa possibilidade da gente juntar todo mundo que sabe um pouquinho, cada um sabe uma coisa, e a gente conseguir passar isso para vocês. Então, eu sei que surgiram muitas e muitas e muitas dúvidas durante essa conversa. E para isso, no link, na descrição desse episódio, tem dentre os vários links, todo o conteúdo que a Tânia citou aqui a gente vai colocar, o currículo dela a gente vai colocar, mas lá tem um link onde você vai fazer as tuas perguntas, você vai fazer os teus apontamentos para que a gente possa discutir em cima disso daí no nosso terceiro episódio. Hoje, no dia 30 de janeiro, foi ao ar o primeiro episódio onde a gente trata sobre a reforma tributária. A semana que vem, no dia 6, nós voltamos com você, com a Jússi, com o Rodrigo e principalmente com a Tânia, avançando nesse emaranhado que é a reforma tributária. Mais uma vez, obrigado a Tânia, a Jússi e ao Rodrigo por estar aqui hoje. E a você que nos acompanhou até agora, eu peço mais uma vez que se inscreva no canal, que ative as notificações, que nos siga nas outras redes sociais. Como sugeriu a Tânia e nós fazemos, sairão vários cortes desse episódio e esses cortes serão muito importantes. Então divulgue, nós estamos com os nossos cortes no TikTok, no Instagram, @CNCDL. E o principal, amanhã, a partir do meio-dia, esse episódio no Spotify. Vai viajar, vai para academia, põe, baixa e vai fazendo as tuas anotações das tuas dúvidas, das tuas percepções, porque como nós chegamos num consenso, a reforma tributária só começou e o futuro dela vai depender do que nós vamos pensar dela e o direcionamento que a gente vai dar. Então se conecte com a gente e até semana que vem.